Os animes do gênero Isekai e Game Isekai se tornaram extremamente populares nas últimas décadas, principalmente por apresentarem protagonistas que são transportados ou reencarnados em outros mundos. Muitos desses personagens acabam se tornando figuras extremamente influentes em seus novos universos, seja como líderes, estrategistas, aventureiros ou figuras que moldam o destino de civilizações inteiras. Cada um deles representa uma abordagem diferente para o conceito de protagonista em mundos paralelos. No vídeo de hoje vocês vão conhecer 10 dos protagonistas de isekais mais poderosos de todos os animes. E atenção, isso não é um ranking considerando o entre aspas mais fraco até o mais poderoso, estou apenas listando quais são os 10 personagens mais poderosos desse gênero na minha opinião. Então antes de iniciar eu conto com o seu like e a sua inscrição no canal, pois isso ajuda demais no meu trabalho aqui no YouTube. E dito isso, vamos para o vídeo. Tanya, protagonista de Saga of Tanya The Evil, é uma das personagens mais únicas do gênero. Antes de sua reencarnação, Tanya era um executivo corporativo extremamente racional e cético. Após entrar em conflito com uma entidade divina, ele é punido e renasce em um mundo alternativo que mistura magia e guerra em larga escala, semelhante à Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Nesse novo mundo, Tanya cresce dentro do exército e se torna uma figura importante nas campanhas militares de seu país. Lug, protagonista de Sekai Saikou no Ansatsusha, tem uma origem ainda mais peculiar. Em sua vida anterior, ele era um assassino profissional extremamente habilidoso, conhecido também como o assassino número 1 do mundo. Após ser traído por sua própria organização, ele morre e recebe a oportunidade de renascer em um mundo de fantasia, com uma missão específica: eliminar o herói daquele mundo antes que ele cause uma grande catástrofe. Outro protagonista que se destaca dentro do gênero Isekai é Ryo Karasuki, personagem central da série Seirei Geisouki. Sua história começa como um jovem órfão que vive nas regiões pobres de um reino de fantasia, carregando uma vida difícil desde a morte de sua mãe. No entanto, sua vida muda completamente quando ele desperta as memórias de Haruto Amakawa, um estudante japonês que morreu no mundo moderno. Com a fusão dessas duas identidades, Ryo passa a carregar tanto suas próprias experiências quanto as lembranças de sua vida anterior, o que influencia profundamente sua forma de enxergar o mundo. Após salvar uma princesa sequestrada, ele acaba sendo levado para estudar em uma academia real, onde precisa lidar com preconceito por causa de sua origem humilde. Ao longo da história, Ryo viaja por diferentes regiões, conhecendo novos aliados e se envolve em acontecimentos cada vez mais importantes dentro daquele mundo. Sua jornada é marcada pela busca por respostas sobre seu passado e pelo papel que ele pode desempenhar no destino daquele universo. Sanraku é o protagonista de Shangri-La Frontier, uma obra que mistura elementos de Isekai com mundos virtuais. Ele é um jogador conhecido por se dedicar a jogos considerados ruins ou extremamente difíceis. Quando decide experimentar um jogo extremamente popular chamado Shangri-La Frontier, ele acaba se envolvendo em uma aventura muito maior do que imaginava, explorando um vasto mundo virtual cheio de mistérios, desafios e criaturas poderosas. O deus Greyhat, o protagonista de Mushoku Tensei, é considerado por muitos fãs como um dos personagens mais bem desenvolvidos do gênero. Em sua vida anterior, ele era um homem fracassado que morreu após uma série de decisões ruins. Após sua morte, ele renasce em um mundo de fantasia com todas as memórias de sua vida passada. Determinado a não repetir os erros do passado, o deus decide viver sua nova vida de forma mais significativa, aprendendo sobre o mundo ao seu redor e desenvolvendo relações profundas com outras pessoas. Outro personagem extremamente conhecido é Kirito, o protagonista da série Sword Art Online. Diferente de outros isekais clássicos, sua história se passa principalmente dentro de mundos virtuais. Kirito, cujo nome verdadeiro é Kazuto Kirigaya, é um jogador que participa de um jogo de realidade virtual onde os participantes acabam ficando presos dentro do sistema. A trama acompanha sua jornada dentro de vários mundos virtuais, onde ele interage com diferentes comunidades de jogadores e enfrenta desafios que misturam tecnologia e fantasia.
Naofumi Iwatani, o protagonista de Rising of a Shield Hero, representa outro tipo de jornada dentro do gênero Isekai. Ele é um jovem universitário que é subitamente transportado para um mundo de fantasia juntamente com outros 3 indivíduos. Nesse novo mundo, cada um deles recebe um papel específico como herói lendário. No caso de Naofumi, ele se torna o chamado Herói do Escudo. No início de sua jornada, ele sofre uma grande traição que destrói sua reputação e o deixa completamente isolado. A partir desse ponto, a narrativa acompanha sua tentativa de sobreviver e reconstruir sua imagem, enquanto gradualmente reúne aliados e se envolve em conflitos que ameaçam a estabilidade daquele mundo. Makoto Misumi é o protagonista de Tsukimichi, outra história popular dentro do gênero. Diferente de muitos protagonistas de Isekai, Makoto é invocado para um mundo de fantasia por uma deusa que deveria torná-lo um herói. No entanto, ao vê-lo, a divindade o considera feio demais para ser o herói daquele mundo e o abandona em uma região desolada. Mesmo rejeitado pela própria deusa que o convocou, Makoto acaba encontrando aliados inesperados e constrói lentamente uma comunidade composta por diferentes criaturas e povos marginalizados. Ao longo da história, ele se torna um líder que cria sua própria sociedade paralela dentro daquele mundo, desenvolvendo relações diplomáticas e expandindo sua influência. Outro protagonista extremamente influente do gênero Isekai é Aizo Algon, personagem central da série Overlord. Originalmente ele era um jogador comum chamado Suzuki Satoru, que participava de um MMORPG chamado Yggdrasil. Quando o jogo estava prestes a encerrar seus servidores, ele decidiu permanecer logado até o último momento. Entretanto, algo inesperado acontece e ele acaba sendo transportado para um mundo que funciona exatamente como o jogo. Preso no corpo de seu avatar, um poderoso governante morto-vivo chamado Momonga, ele decide assumir o nome de sua antiga guilda, Aizo Algon, e passa a governar a lendária Grande Tumba de Nazarick. Sem qualquer possibilidade de voltar para o mundo real, Ainz decide explorar esse novo universo e construir uma reputação que possa eventualmente atrair outros jogadores que também tenham sido transportados para aquele mundo. Ao longo da narrativa, ele se torna uma figura política e militar extremamente importante, liderando uma organização que influencia profundamente a geopolítica daquele universo. E para encerrar a lista com chave de ouro, entre os personagens mais famosos está Rimuru Tempest, o protagonista da obra Slime. Antes de sua reencarnação, Rimuru era um homem comum chamado Satoru Mikami, um trabalhador japonês que morreu após ser atacado por um criminoso no meio da rua. Depois de sua morte, ele desperta em um mundo de fantasia, reencarnado como um Slime, uma criatura considerada fraca naquele universo. Mesmo começando em posição aparentemente insignificante, Rimuru rapidamente passa a interagir com diversas raças e personagens poderosos, incluindo o dragão Veldora, que se torna um de seus aliados mais importantes. Ao longo da história, Rimuru se transforma em uma figura central daquele mundo, fundando a nação conhecida como Federação Jura Tempest e reunindo diferentes espécies sob o mesmo governo. Seu objetivo principal passa a ser criar uma sociedade onde humanos e monstros possam coexistir pacificamente, algo raro naquele universo marcado por conflitos entre raças. Esses protagonistas demonstram como o gênero Isekai evoluiu ao longo dos anos. Cada um deles representa uma abordagem diferente da ideia de ser transportado para outro mundo. Alguns se tornam governantes e líderes de nações, outros buscam redenção pessoal, enquanto alguns simplesmente exploram novas realidades cheias de desafios. Essa diversidade de histórias é justamente o que mantém o gênero tão popular entre fãs de anime e light novels. Antes de encerrar, eu conto com seu like e sua inscrição no canal para dar aquele apoio bacana no meu trabalho. E ativem o sininho das notificações para não perderem mais vídeos como esse aqui no canal. Então, meus amigos, desde já agradeço a todos e nos veremos de novo nos próximos vídeos.